Qual que é o problema com a crença, Sabino? Não, porque eu estou discutindo fundamentação e não uma ideia, e não uma teoria. O É que na minha cabeça, te ouvindo e ouvindo ele, tem crença dos dois lados. Não, existe a não crença. É só ele que crê. Não, existe entende? a crença. Você também crê no que você está defendendo. Não é questão de eu crer naquilo que eu defendo. Eu estou expondo o que o texto está dizendo. O que o texto diz? A única coisa que eu disse que é o seguinte, que Mateus não diz que ele se enforcou. A Bíblia diz que ele saiu para fazer enforcar. Quem coloca isso são as traduções em português, mas não é o grego. É que Mateus não fala que ele se enforcou. Não. De onde você tirou isso? Ele foi enforcar. Da leitura do texto. Ele saiu para se enforcar. Saiu para se enforcar. Sim, 27:5. E no vídeo de hoje, Fábio Sabino, Matheus Rangel e César Cavalcante debatem: a Bíblia é confiável? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O Sabino, ele pressupõe que o original teria que ser tipo a pedra. Deus escreveu na pedra e tal, e a gente deveria ter as pedras, tudo escrito pela própria mão de Deus, sem nenhum erro de ortografia ou sem nenhuma contradição e nenhuma aparente ideia que fosse ali competir com outra. Isso seria o original para você? Porque isso realmente a gente não tem. Se for assim, beleza, a Bíblia realmente a gente não tem esse original. Agora, o que a gente entende como inerrância é partindo do conceito de erro, que o Sabino também, eu acho que ele não sabe o conceito de erro dentro do ciclo de Chicago. O conceito de erro dentro do conceito de Chicago é baseado nas teorias dos atos de fala de Austin. Austin, ele coloca o seguinte, na teoria dos atos de fala, que existe o ato ilocutório, o ato locutório e o ato perlocutório. O que é o ato ilocutório? É a intenção que eu tenho quando eu vou escrever. Dentro dessa intenção que eu tenho, eu vou trabalhar com os meus recursos para produzir um texto. Entre o que eu intenciono e o que eu produzo, pode haver divergência e perda de significado. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o Concílio de Chicago, ele assume que, às vezes, o autor queria escrever de uma forma, o professor César, e ele, quando na hora de escrever, ele pode não ter escolhido a melhor palavra. Entendeu? Por isso que tem aquela parte hermenêutica, né, que termina o artigo 18, que diz e que a escritura interpreta a escritura. E aí, quando ele está escrevendo, ele já está no ato locutório. E o ato perlocutório é o que chega pra gente. Eu peguei um texto que alguém pensou, imaginou, orquestrou cognitivamente, colocou no papel e agora esse texto chegou até mim. Entre eu e a intenção do autor tem o texto. E esse texto, muitas vezes, ele pode não vir da melhor forma ou eu posso não entender da melhor forma. Então, o que é erro dentro do ciclo de Chicago? Erro dentro do ciclo de Chicago é uma pessoa que intenciona maldosamente escrever um texto errado. Então, vou dar um exemplo. Eu não conheço São Paulo direito. Aqui, qual é o nome do bairro aqui? Aqui... É Paulista, eu sei que é Paulista, que é São Paulo. Bela Vista, eu acho. Bela Vista. Bela Vista, né? Bela Vista. Então vamos supor, aí eu não conheço, não sei onde começa, onde termina Bela Vista. Mas eu intenciono falar para todo mundo que eu estava no programa do César, aí eu digo um exemplo, sei lá, que eu tô em Morumbi. Eu errei o nome, mas eu falei, gente, eu estava ali na Avenida Paulista, no Morumbi. As pessoas vão entender a mensagem, mas vão pegar também o erro do bairro que eu coloquei. Agora, a mensagem, eu intencionei fazer um negócio correto. Faltou-me recurso e conhecimento para produzir da forma correta. Aí o que acontece? Sabino pega isso, fala, viu aí, ó, errou. Viu aí, ó, tá errado, errou o nome do bairro, tem contradição, não sei o quê. Onde é o César? É no Morumbi? Então, assim, esse tipo de coisa, o Ciclo de Chicago fala que é um debate que acaba não valendo muito. Ok. Ele está falando muito do Declaração de Chicago, na página 24 da obra. Vocês gostam do negócio de Chicago, né? Vocês tiveram um debate só sobre isso? Não, ele que levantou isso. Não. Antes. Eu estou refutando online os 19 artigos. De outro debate. De outro debate. Porque ele me apresentou a então obra. Essa história é de outro debate, né? É, de outro debate. Tá. Olha o que diz a Declaração de Chicago. Ele falou algumas coisas. Não, gente, eu vou ler o que diz na íntegra. As Escrituras Sagradas, sendo a própria palavra de Deus, escritas por homens, olha só, preparados e supervisionados por seu Espírito, com letra maiúscula, possuem autoridade divina infalível em todos os assuntos que abordam. Então, onde tirou isso aqui? Entende? Calma que eu vou continuar, não terminei. Vão vendo o que a Declaração de Chicago, os senhores verem, viu, senhores? Devem ser cridas, devem ser. Eles colocam uma obrigatoriedade na sua cabeça, isso que o Matheus Rangel quer. Não terminei o raciocínio ainda, tá? Sim, Se eu falar de infabilidade, é isso. Com Calma, bicho.
Não, eu tô Ele calmo. só Não. fez assim, ó. Ele ainda tá calmo. Ele ainda tá calmo hoje. Que o Matheus fez assim, ó. Ele falou, não, mas... Eu não tô calmo, eu não tô calmo. Gente. Vambora. É meu jeito, mas eu tô calmo. Continuo, gente. Queridas, como instrução divina e em tudo que afirmam obedecidas, como mandamento divino, em tudo que requerem, aceitas como penhor divino em tudo que prometem. Lá na página 24 da obra aí de Norman Glaser, da Declaração de Chicago, que você colocou. Agora deixa eu só refutar um pouquinho. O primeiro ponto crítico a respeito disso está na identificação direta entre palavra de Deus e o texto escrito em todos os seus níveis dessa expressão. O Novo Testamento, de fato, atribui autoridade divina às Escrituras, 2 Timóteo 3,16, mas não define essa autoridade nos termos técnicos de infalibilidade absoluta em todos os assuntos, conforme a sua declaração colocou. O versículo afirma que a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, e por aí você vai como você mesmo conhece. James Barr diz, transformar a inspiração em garantia, que é isso que a sua declaração faz, de infalibilidade absoluta, é uma inferência teológica posterior, não uma conclusão direta do texto bíblico. O segundo ponto crítico envolve a expressão em tudo que afirmam, que é isso que você defende. A respeito dessa informação, pressupõe que todas as afirmações bíblicas pertencem ao mesmo nível de discurso e devem ser tratadas como preposições homogêneas. No entanto, o próprio texto bíblico apresenta uma diversidade de gêneros e vozes. Por isso que você não pode pegar, e você colocou realmente sobre isso. Só que no início não é isso que eles fazem. É essa afirmativa que eles colocam. Não é. Aí você coloca, não, o Sabino, o pressuposto do Sabino é buscar um defeito, alguma coisa. Não é meu pressuposto, é o que o texto está colocando. É o que o texto diz. Aí o que nós temos que fazer? Temos que fazer harmonizações textuais, criarmos uma construção ideológica para nós não termos o quê? Que aquilo ali foi adulterado. A mesma coisa. Judas Iscariote morreu como? Enforcado ou precipitado, Matheus Rangel? Tá. Vamos lá. A gente está caminhando pro final, Rangel. Ok. Sabino percebeu que no final da leitura da página, eles falam sobre exatamente o que eu falei. E aí ele falou assim, mas não é isso que eles colocam no início. Mas, Sabino, o texto tem início, meio e fim. Então, geralmente no final que vem as conclusões, né? E aí o que acontece? Se você pegar também a página 14 e 15, você vai ver que tem outras teorias além dessa. Só para que a gente possa situar aquilo que eu falei no início, eu não sei se passou despercebido por todo mundo, porque eu falei muito rápido. Existe a teoria da expiação limitada nesse livro, a da ilimitada, a da acomodação e do original somente nos autógrafos. Teoria, não verdade. Não. Para você saber o que eu creio como inerrância, você deveria perguntar qual das quatro. Então, teoria. Teoria São tudo teoria. Beleza, tudo é teoria. Eu já fiz outra pergunta, só quero que você me explique Tudo. dentro do seu conceito de inerrância. Tudo teoria, exatamente. Por que a Bíblia não é confiável? Porque ela foi adulterada. É esse o tópico que eu estou debatendo com você. Peter Enns, página 14, 15 e as outras páginas, acho que é 60 alguma coisa, fala nessa obra que existe a teoria da acomodação, que é a que a reforma cria. A acomodação divina. O que seria a acomodação divina? Deus, ele não transformou os redatores da Bíblia em super-heróis da redação. Ele não deu a eles poder. Isso é a teoria da inspiração dinâmica que diz, né? E tem gente que acredita que é assim, entendeu? Aí, pelo amor de Deus, aí você vai realmente ter dor de cabeça. Não. Eu acabei de ler? Não, é porque é o que eu falo, você leu uma página, mas você não leu tudo. Não, eu li a obra toda. Aqui o início, é o prefácio. E por que você não percebeu? Ai, tá vendo? Mas vamos lá, eu não quero te atacar. Mas eu, na minha opinião. Nem devo. O argumento sim, mas não a pessoa. Nem devo. Porque na minha opinião, ele não leu a obra. Porque a obra coloca, só para vocês poderem entender bem, a obra coloca, gente, vários autores discutindo sobre inerrância. Eu vou dizer para vocês o nome dos autores. Clark Pinnock, que inclusive também faz uma boa refutação à tese do Sabino. Ele diz que não é preciso ter um original para confiar nas cópias, porque no período de produção do Novo Testamento, por exemplo, havia um texto vivo, dinâmico, que sim, ele era emendado algumas vezes, ele faz algumas coisas. Então, Bart Ehrman é o único que está mais próximo do Sabino. Ele coloca a opinião. Aí vem Peter Enns, que é aquele que eu concordo mais com a tese dele, da acomodação divina. A acomodação divina, ela diz o seguinte, que Deus acomodou a linguagem dentro do contexto. Ele escolheu pessoas que estavam num contexto que poderiam dizer o que ele queria dizer da melhor forma. Beleza? Aí Sabino fala, é crença. Ele tá coçando ali para dizer que é crença. Mas a verdade é a seguinte, é que compreendendo que são pessoas normais,
que têm habilidades e também debilidades, elas estão produzindo um texto. Esse texto, do jeito que está escrito, ele representa, sim, um texto confiável. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Às vezes, quando fala crença, e o Sabino levanta a bandeira, mas aí a crença tal. Qual que é o problema com a crença, o Sabino? Não, porque eu estou discutindo fundamentação, e não uma ideia, e não uma teoria. Eu estou discutindo o texto bíblico. O texto bíblico, vocês têm crença nele, não é isso? Claro. Ok. É isso que eu estou discutindo. Eu não quero discutir a posição do que eu acredito, do que eu creio. Não, eu quero discutir... Mas por que a crença não entra na equação para você? Não, porque é subjetivo. Aí você está criando uma subjetividade e não uma proposição, não um fundamento. Aí como que você vai avaliar uma construção filosófica, uma construção de crença? Eu não tenho que discutir o que você acredita. Se para você é certo, é ideal, é um mérito seu. Eu não tenho que discutir aquilo que é seu mérito. E você eu quero acredita? discutir qual foi a proposta. Discutir se a Bíblia é confiável, ok? Tratar de forma científica, né? Forma científica, exemplo. Quando eu falo que ele falou que a Bíblia foi adulterada e apresentou alguns personagens, Barbara Andy vai tratar da adulteração da Bíblia, F.F. Bruce vai tratar a respeito da adulteração, Kurt Aland, Nessie Aland, Craig, Philip Comfort, todos esses personagens que eu falei, eles têm as suas notas críticas e vai trabalhar a respeito daquele que foi adulterado na Bíblia. Exemplo, Atos 8:37, que não existe nos grandes manuscritos mais antigos. Está em várias Bíblias. Você está falando Bíblias. a defesa do texto crítico, né? É isso que eu estou dizendo. Então, quando a pergunta que eu fiz para ele, da incitação de Davi, eles uma contra-argumentação do propósito de Crônicas. Só que mudou o personagem principal. Na minha cabeça, te ouvindo e ouvindo ele, tem crença dos dois lados. Não, Sim. existe a Não crença. é só ele que crê. Não, existe Entende? a crença. Você também crê no que você está defendendo. Não é questão de eu crer naquilo que eu defendo. Eu estou expondo o que o texto está dizendo. O que o texto diz? Ó, a pergunta: quem estou Davi? Deus ou Satanás? São autores diferenciados. Qual que é o correto? Qual que é o original? Ele tem a sua explicação e eu trouxe a minha explicação. Por quê? Correção do escriba. Já é uma harmonização textual, o livro de Crônicas. Já é um tico nesse finim. Já é uma correção. Aí eu fiz, como que Judas morreu? Judas morreu enforcado ou precipitado? Nós temos Atos diz uma coisa e o Evangelho de Mateus diz outra. É isso que nós estamos falando. Se a Bíblia é confiável... entendi. É isso que eu quero chegar. Eu fico me policiando para não Sim. entrar no meio dos argumentos, porque aí fica 2 contra 1. Mas é que o Mateus não fala que ele se enforcou. Sim? É que Mateus não fala que ele se Não? enforcou. Não. De onde você tirou isso? Ele foi Da enforcar. leitura do texto. Hã? Ele saiu para se saiu enforcar. para se Certeza? enforcar. É, Sim, tem. 27:5. Tem. 27,5, vamos lá? Bora. O verbo- Mas eu estou só dando um exemplo. Não, vamos lá agora, vamos para lá. O Vamos. verbo apenxato. Apenxato se trata do aoristo médio de apanco, que é enforcar, estrangular. O aoristo indica o quê? Uma Então, ação... mas é a palavra antes. Hã? A palavra anterior. Não. Eu estou no vocábulo aqui. É que esse vocábulo não define a oração. A oração ela é formada não é de uma palavra. Exato. A palavra anterior Sintagma. define o movimento. Vamos lá. Define o movimento, certo? Isso. Só que o verbo apanco, o aoristo indica o quê? Não é uma ação realizada e concluída? Isso, mas é que a palavra Vamos lá, anterior pegar é que uma- define o peraí, deixa eu pegar movimento. o bagulho aqui, Entende? certinho, deixa eu pegar aqui. Eu nem estou com o texto aberto aqui, mas Eu vou ver aqui tudo que eu não queria era entrar nesse debate, mas tudo Não, bem. mas vamos agora lá. eu gostei, É ficou Mateus no 27 o quê? 27,5. 27, Agora eu tô no grego, vai ficar bom. 5. Eu tô sem óculos aqui. Kai Hipsas está Retirou-se. a Gíria Você vai e Tonaon. Cai apelton. Yes. Isso. Kairipsa star kiria eston naon anecoresen. Aí vem cai, conjunção, cai apelton apexato. Não é isso? Que é dois, que é um verbo, que é um participal oristativo. Mas calma aí, mas o cai aí que você fala cai, A conjunção. isso, a conjunção ela é aditiva. O apelton aí é que é a palavra que eu tô falando para Que é o você, verbo. que é a palavra anterior. Auristo. Isso. Não, Auristo o ativo. Auristo está falando era outra. Não, apelton. Todas Apelton elas, é auristo. todas elas aí são auristo, mas aí É eis, tudo auristo. eis a questão. Eis a questão. Ah. De acordo com os ensinos mais avançados, Retirou- o auristo desempenha papel de background. Significa Retirou- dizer que ele forma o cenário e não é o foco dizer sobre isso. Então nós não podemos tratar como foco aquilo que o próprio escritor escolheu o auristo, que é a linguagem do não foco, do background, para poder dizer. A única coisa que eu disse que é o seguinte, que Mateus não diz que ele se enforcou. A Bíblia diz que ele saiu para Se fazer enforcar. Quem É isso aí. coloca isso são as traduções em português, mas não é o grego. Esse é o problema. O grego é auristo que está aqui e auristo indica ação realizada e concluída. O Não, calma aí, calma aí. português coloca no reflexivo. Aí O que não. está realizado e concluído é que ele saiu. É isso. Então,
Só que Ele saiu. Então, ele saiu. Ação Isso. concluída, ok? Ação concluída. Saiu. Com essa finalidade. Saiu e se enforcou. É diferente. Não, aqui não disse enforcou, né? Então a tradução... Não, ele foi enforcar. Mas eu entendi. Ok. Porque, ok. Mas, porque como eu disse, eu não queria... a minha questão era mais investigativa aqui, mas, enfim. Mateus, você tem o tempo aí que você precisar para terminar. Tá, permita-me, gente, grego é a minha especialidade, então Mateus 27:5, né? Por que tem o foi ali? Né? Foi enforcar-se, que dá uma ideia de que ele foi fazer uma ação e não que ele concluiu essa ação. Isso tem porque o verbo apelphon, aqui, ele é um aoristo particípio. E esse particípio desempenha a função adjetiva, que pede na tradução que seja colocado um verbo copulativo. Então, por isso, o tradutor não colocou errado e, de fato, não fala que ele se enforcou, mas que ele foi enforcar-se, tá bom? Esse é o ponto. É para finalizar? Isso, para finalizar. Mas eu reconheço que textos difíceis como esse, eu acho que o Sabino tem mais, que mereceria cada um deles uma análise mais, claro. com mais tempo, mas vamos lá. Exatamente. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O que eu poderia explicar, mas eu vou direto a terminar. Na minha visão, a inerrância bíblica, ela é colocada no livro. Eu concordo com o Ciclo de Chicago e concordo principalmente com a tese de Peter Enns, que é a da acomodação divina, onde erro seria uma coisa carregada na intenção. Por que carregada na intenção? Porque Peter Enns assume que uma pessoa pode não conhecer completamente a geografia do local e ela citar ali o nome de um bairro diferente. Ela pode, inclusive, errar o nome de uma pessoa que ela acabou de conhecer e ela quer inserir na história e escrever esse nome de forma diferente. Então, a inerrância da acomodação divina compreende que o autor ele tem recursos que farão ele escrever muito bem ou não muito bem, mas isso não vai ferir a mensagem do texto. Quando não fere a mensagem do texto, nós temos uma mensagem inerrante, infalível, e Pinnock também concorda com isso, entre outros autores, Geisler, Koch e por aí vai. Nesse sentido, você tem um texto confiável, porque ele não foi mal intencionado, feito para manipular ou tudo mais. Não dá para provar, você pode botar na mão de qualquer advogado, não dá para provar que o texto foi feito por um estelionatário, que queria manipular e levar todo mundo a crer, ou então como a religião cristã é praticamente a maior que existe, todo mundo aqui foi, né, manipulado, caiu num plano terrível. Jesus é um cara diferenciado, mas não é assim. Então eu creio nessa tese. Essa tese não foi refutada pelo Sabino, na minha visão, porque ele estava refutando aquela que você não acredita que a pessoa não pode ter nem errado na história ou nada disso, né? E também não considera a questão do gênero literário. Os gêneros literários devem ser levados em conta na hora da interpretação, e é isso que diz o artigo 18 de Chicago. Quando eu entendo sobre gêneros, quando eu entendo sobre formas, eu interpreto melhor o texto dentro da exegese histórico-gramatical. Terminar aqui com o Fábio Sabino. Ele não sabia, mas tem um sonífero na água dele para acalmar ele. Para ver se... Na verdade, gente, eu sou uma pessoa, um estilo tá mesmo, aí, vai estar Sabino. tranquilo. Eu vou fazer só uma leitura do que a obra, a Declaração de Chicago, colocou a respeito da morte de Judas, na sua página 580, que diz assim: ambos podem ser verdadeiros. Primeiro, Judas se enforcou. Então, alguns dias depois, seu corpo foi descoberto, a corda se rompe, uma vez que é proibido tocar num cadáver. E o corpo cai sobre as pedras afiadas e se rompe de repente. Ou o corpo se decompôs o suficiente para que se soltasse da corda por conta própria. De qualquer forma, as duas narrativas estão falando de dois eventos diferentes. A primeira conta como ele morreu, e a segunda nos informa o que acontece depois. Nenhuma contradição foi demonstrada desde que uma possível explicação está disponível. Quem fez isso? Não fui eu. Declaração de Chicago, qual o professor Mateus já tanto defendeu. É isso aí, meus amigos. Qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.